Gravação, iniciado. Só? Ih, Show. rapidinho. Tá bom, obrigado, tá vindo. Boa noite, meus queridos alunos do Oratória de Milhões. Hoje, dia 1º de maio de 2023, dia do trabalho, e cá estou eu, embora não esteja no formato que vocês costumam ver, naquele formato ao vivo, direitinho, conversando no calor do momento com vocês, mas estou aqui, eu estou gravando essa live aqui em um outro momento, num outro dia. Hoje, na verdade, é dia 24 de abril, inclusive daqui a pouco eu tenho um encontro nosso do Oratória de Milhões, justamente para poder falar mais sobre comunicação. Só que eu estou gravando essa live no dia 24, essa aula no dia 24, para que ela possa ser disponibilizada para você, para vocês, aí no dia 1º de maio, que é o dia futuro, daqui a pouco, daqui a 7 dias, que é o dia de hoje, só que entende? Fica um pouco confuso o tempo, né? Só que hoje, quando você está vendo, é dia 1º de maio. Só que hoje, no momento que eu estou falando, é dia 24 de abril. Tô brincando, gente, mas é exatamente isso. Então cá estou eu para continuar falando com vocês sobre comunicação, ainda que seja feriado. Por quê, professor? Ué, afinal de contas, é um combinado nosso que nós tenhamos aula de 15 em 15 dias, direitinho, sobre temas que importam muito a vocês. E é extremamente importante que nós mantenhamos esse combinado, ainda que seja um feriado. Até porque muitas pessoas assistem de fato às nossas aulas do Oratória de Milhões em feriados. As pessoas assistem. E outra também. Às vezes a pessoa pode querer assistir no dia seguinte, 3 dias depois, e essa live vai estar lá salva para que ela possa fazer isso. Tá bom? Então estou aqui, não é naquele momento, mais uma vez, não é naquele momento ao vivo, descontraído, calor do momento, mas de qualquer forma, estou aqui também para podermos conversar sobre os assuntos importantes. Beleza? Gente, olha só, um aviso para vocês. O tema dessa live de hoje, o tema da aula de hoje que eu vou dar para vocês, o tema é: descubra o papel do autoconhecimento na comunicação. Então eu vou falar que nós vamos conversar aqui sobre alguns assuntos vinculados a essa área do autoconhecimento vinculada à comunicação. Então, nós vamos compreender, o objetivo dessa aula aqui hoje é compreendermos justamente o papel do autoconhecimento nesse processo aí tranquilo de desenvolvimento da comunicação. Vocês vão perceber que a importância é muito grande e que vale a pena mesmo vocês dedicarem tempo a esse processo do autoconhecimento. Existem várias formas de fazermos isso e o próprio trabalho de comunicação, o próprio trabalho que nós fazemos aqui no Clube da Fala, nas aulas de oratória, ele já é em si mesmo um processo de autoconhecimento que acaba ajudando no próprio desenvolvimento dessa comunicação. Acredito eu que essa seja uma das principais virtudes do curso. Beleza? Tranquilo, gente. Outra coisa importante, é claro, já que hoje é feriado do Dia do Trabalhador, eu quero dar os parabéns a você, trabalhador, que faz com que esse país, com que esse mundo rode, eu e você. Nós estamos aqui fazendo com que essa roda gire, fazendo com que as coisas funcionem. Então, parabéns para nós, parabéns a todos nós e que nós consigamos continuar tendo força para lutar por dias melhores, ok? E, gente, é o seguinte, lembrando, como essa aula aqui é uma aula gravada, não é aquele momento ao vivo no qual eu posso interagir com vocês, eu farei as coisas aqui de forma mais objetiva. Eu pretendo que essa live ela dure aproximadamente uns 30 minutos, o máximo de 30 minutos. Então, justamente para que eu consiga passar bastante conteúdo para vocês num tempo mais curto. Afinal de contas, aquela conversa, ela torna as coisas mais dinâmicas. E na medida em que essas coisas vão se tornando mais dinâmicas, a gente vai conseguindo estender mais o tempo, porque o tempo acaba passando mais rápido quando é ao vivo. Agora, quando é gravado, muitas vezes acaba passando um pouquinho mais devagar, porque às vezes a coisa não fica tão dinâmica. O professor que está explicando, ele não vai ter aquele artifício de responder a uma pergunta sua, então talvez você tenha que voltar ao vídeo para poder compreender algo que eu falei antes. Então isso aí já leva mais tempo, já estende o tempo do vídeo. Então a ideia é que esse vídeo ele fale sobre esse assunto que eu falei para vocês agora há pouco, no tempo máximo de 30 minutos, que geralmente não é o que acontece nas nossas aulas do Oratória de Milhões. Geralmente, como vocês sabem, as nossas aulas elas duram 1 hora, no mínimo 1 hora, para justamente nós interagirmos bem, conversarmos bastante sobre os assuntos da comunicação. Só que hoje ela durará mais ou menos esse tempo, beleza? E olha, querido aluno do Oratória de Milhões, você sabe muito bem, outra coisa que é bastante importante, é que esse curso que nós estamos tendo aqui, o curso do Oratória de Milhões, ele é uma parte
do que nós temos aqui no Clube da Fala. Inclusive, é algo que eu gostaria de chamar a atenção, que é o seguinte, tá bom? Além dos conteúdos do Clube da Fala que nós temos que vão para além dos cursos, eu gostaria de falar algo para vocês. Se você ainda não segue o Clube da Fala nas outras redes sociais, por exemplo, essa live aqui ela está acontecendo no YouTube, correto? É uma live que está acontecendo no YouTube. Só que por aqui pelo YouTube nós postamos muito material gratuito sobre comunicação, ensinando técnicas, ensinando práticas, falando sobre os mais variados assuntos da comunicação. Nós temos muito material gratuito postado aqui. Temos os Reels. Nós também temos uma página no Instagram onde postamos muito conteúdo sobre as questões vinculadas à comunicação e sobre os assuntos que nós trabalhamos no Clube da Fala. Então, o convite que eu faço a você é justamente, se você ainda não segue o Clube da Fala, ainda não curte o Clube da Fala em alguma rede social, nos busque lá, porque afinal de contas é um material gratuito que nós oferecemos e que nós queremos muito que você possa aproveitar, tá bom? Então, ó, LinkedIn, YouTube, Instagram, TikTok, o Clube da Fala está lá, ok? Então, se você ainda não nos segue em alguma dessas redes sociais, no Facebook também estamos lá, nos siga para que nós possamos nos ajudar com relação à comunicação. Fechou? E ó, outro detalhe importante antes da gente entrar no assunto propriamente dito. Esse curso do Oratória de Milhões, ele é uma parte do que é o Clube da Fala de fato. Além do curso Oratória de Milhões, o Clube da Fala também tem cursos de grupo. Por exemplo, você está aqui comigo agora, assistindo a minha live. Se ela fosse no ao vivo, você estaria assistindo a aula comigo, eu explicando a matéria, vocês ali participando comigo no chat, tudo tranquilo. Agora, nós também temos um curso ao vivo, só que de formato diferente, não pelo YouTube, mas por uma outra plataforma na qual os professores do Clube da Fala se reúnem com alunos para falar sobre assuntos específicos vinculados à comunicação, trabalhar questões, recursos, técnicas específicas vinculadas à comunicação e também para fazer práticas. Afinal de contas, como eu falei na live de sábado, então se você não assistiu a nossa live do dia 22? Hoje é dia 24, do dia 22 de abril, pega no nosso feed lá no Instagram, que eu falei bastante, foi uma live de mais ou menos uns 20 minutos, meia hora, falando sobre isso também. Então, se você acha que oratória é questão de dom, você está enganado. A oratória, essa técnica, essa arte do falar bem, que é parte do que é a comunicação humana, ela pode ser desenvolvida através de técnicas. E você precisa fazer as técnicas certas para isso. E as técnicas certas nós, é claro, os professores do Clube da Fala, utilizamos justamente nas nossas aulas do curso regular, que são as nossas aulas de grupo. 2 horas de duração nas aulas online, 3 horas de duração nas aulas presenciais. Então, se você quiser saber mais também sobre o nosso curso de grupo, as nossas aulas de grupo aqui do Clube da Fala, seja no modelo online, seja no modelo presencial, entre em contato com a nossa equipe, vai lá no nosso Instagram, manda uma mensagem no direct, olha, eu quero saber mais sobre as aulas de grupo do Clube da Fala, que nós falamos com você com tranquilidade, passamos todas as informações que você precisar. Beleza? E ó, esse curso de grupo é tranquilo, tem curso regular, nós temos agora o que a gente chama de oratória em prática, que é um curso que vai além também do curso regular. Então estamos aí com a nossa esteira de produtos para que vocês possam analisar e ver aquilo que mais interessa a vocês, beleza? Gente, é o seguinte, vamos lá. Vocês provavelmente estão com aquela cara assim para mim, professor, fala logo da matéria, eu quero saber o mais rápido possível dessa matéria. Eu já vou entrar, gente. Esses avisos que eu dou no início são uma saudação, um quebra-gelo para a gente poder conversar um pouco antes. E também há algumas informações que eu preciso dar, porque são burocráticas e, enfim, são importantes para o Clube da Fala. É aquilo que faz com que o Clube da Fala continue de pé. Então eu tenho certeza que eu posso contar com a colaboração de vocês para compreender isso. E é óbvio, gente, eu estou oferecendo uma coisa que pode ser importante para vocês, que é um curso do Clube da Fala, para saber mais sobre o curso. Então, fica essa dica aí para vocês, tá bom? Gente, é o seguinte, vamos direto ao tema. Qual é o papel, afinal de contas, do autoconhecimento na comunicação? Eu gostaria que vocês pensassem um pouco sobre isso. Eu gostaria que vocês refletissem um bocado sobre o que é o autoconhecimento e, levando em consideração o que ele é, como ele pode ajudar no nosso processo de desenvolvimento da comunicação. Gente, vim aqui pegar minha garrafinha d'água, tá? Como que ele pode ajudar no desenvolvimento da nossa comunicação? E qual que é a grande questão? Pensem aí e reflitam, porque qual que é o ponto aqui? É que
Se vocês pararem para pensar, as pessoas são bem diferentes umas das outras. Você que está me assistindo, por exemplo, você aí mesmo que está me assistindo, certamente você tem alguém da sua família ou algum amigo seu que é muito diferente de você. E que provavelmente com essa pessoa ou com essas pessoas você já teve dificuldades de comunicação. O que significa que você teve dificuldade de comunicação? Já teve algum tipo de conflito? A troca de informações não foi feita da melhor forma possível? Enfim, e isso pode ocasionar até problemas, discussões, por exemplo. E muitas discussões, muitos problemas, eles são problemas de comunicação, gente. Vocês sabiam disso? São problemas de comunicação. Por quê? Às vezes a mensagem ela foi até dada, só que ela foi dada de forma errada e ou não houve uma compreensão ou houve uma má compreensão daquilo que foi dito e isso causou problemas. Então pensem só na quantidade de problemas que provavelmente poderiam ter sido evitados na vida de vocês simplesmente se houvesse uma preocupação com a comunicação de ambas as partes, da sua parte, da outra parte. Complicado, né? Só que tem um porém, tem um lado bom disso. Por quê? Se nós estamos conversando sobre isso aqui, é porque você está no processo de perceber pelo menos o seu lado. Se você perceber qual é o seu comportamento, qual é o seu perfil, por que você é assim e não é assado, por que você age de uma determinada forma e não de outra. Se você consegue compreender isso, você muitas vezes consegue compreender até mesmo as causas da sua comunicação, ou seja, o porquê de você se comunicar do jeito que se comunica. Por que você é uma pessoa mais na sua? Ah, o fulano é mais na dele, deixa ele lá que ele é quietinho que ele é mais na dele. Por que você é mais na sua? Por que o outro fulano, ele é muito mais pra fora? Quer estar com todo mundo o tempo inteiro, de maneira que você, que é mais na sua, olha pra esse fulano e fala, caraca, esse cara não consegue ficar quieto, né? Toda hora ele quer estar em um lugar diferente. Sempre tá com um grupo de pessoas, não consegue ficar sozinho. Então a gente sempre julga. A gente sempre julga. Sendo que o que a gente precisa compreender, o que a gente precisa levar em consideração é o seguinte, é compreender quais são as nossas características e perceber como essas características influenciam na forma como nós nos comunicamos. E qual que é o ponto que eu queria mostrar para vocês aqui, que é o seguinte. Isso que vocês são, isso que você é, esse comportamento que você tem, o comportamento que eu tenho, o jeito que eu tenho, a forma como eu e você nos expressamos, essa forma, ela foi construída com o tempo. O que isso significa? Que você provavelmente nasceu com algumas características. Isso é um fato. Você nasceu com certas características que vão determinar pelo menos uma parte do seu comportamento. Só que grande parte do restante do seu comportamento foi aprendido, assim como você aprendeu a falar um idioma. Você não nasceu sabendo falar e muito menos sabendo falar português, mas é uma coisa que você aprendeu. Então a forma como você se comporta também é adquirida com o tempo. E ela pode ser adquirida de acordo com o quê? As questões sociais que você vive, as experiências pelas quais você passa. Tudo isso vai formando quem nós somos ao longo do tempo. E qual que é o ponto aqui? É que percebam o seguinte, enquanto durar as nossas vidas, nós continuaremos passando por experiências, correto? Então isso significa que esse processo de formação do nosso comportamento, ele é até o fim, gente. A pessoa que nós somos hoje pode ser radicalmente diferente da pessoa que nós seremos amanhã. Eu desafio você a dizer a mim que a pessoa que você é idêntica à pessoa que você era há 10 anos. Eu acho muito difícil disso acontecer. Não tem como ser a mesma pessoa, é muito diferente. Então, o que nós temos que perceber primeiro é nosso comportamento ele é moldado de acordo com as experiências que nós vivemos, com as situações que nós vivemos, com aquelas questões que nós passamos, a família a qual nós vivemos, o país onde vivemos. Tudo isso influencia o nosso comportamento, influencia o nosso caráter. E por que eu estou querendo mostrar isso para vocês? Porque parte daquilo que nós dizemos que é a introversão, é a timidez. Esses dois tipos de comportamento, muitas vezes, eles também podem ser socialmente adquiridos. O que isso significa? Pode ter, por exemplo, vamos supor que você se considere uma pessoa tímida. Porque existe a diferença entre o tímido e o introvertido. Aquela pessoa que ela é mais tímida, ela tem medo mesmo da situação de comunicação. Tem um medo envolvido. Às vezes dá pânico, ansiedade.
medo de conhecer pessoas novas, medo de falar com pessoas novas, medo de lidar com situações novas. Isso pode acontecer. É aquela pessoa que ela é tímida. Agora, aquela pessoa mais introvertida, não necessariamente ela é tímida, às vezes ela só é mais reservada, ela é mais na dela, ela é mais quieta, ela observa muito mais antes de falar. Então, aí, essa timidez, por exemplo, esse medo da expressão em público, pode não ser algo que é seu, algo que nasceu com você, mas sim algo que aconteceu, algum fato que ocorreu na sua vida que influenciou no seu comportamento e que tornou você uma pessoa tímida. Muitas vezes esse ato ele pode ser o seguinte: você não era acostumado a ser convidado a falar, ou você era sempre solicitado a ficar quieto quando era criança. Pode ser algo do tipo, algum trauma que aconteceu. Então esses fatos eles podem ir formando esse teu modo de se comportar. Mas pensem o seguinte, e onde que eu quero que vocês pensem? O que eu quero que vocês imaginem aqui? É que se esse comportamento foi adquirido, provavelmente ele também pode ser perdido. Ele pode ser substituído por um hábito melhor. Como? Aí é que está, autoconhecimento. Será que a sua timidez ela não se dá por algo que aconteceu há um tempo com você e que aquilo marcou muito a sua vida e fez com que você mudasse seu comportamento? Se aconteceu esse algo, é importante que você conheça-o e consiga encontrar uma forma de superá-lo se isso atrapalha a sua vida. Mas aí é uma outra questão, provavelmente uma questão com terapia, com um psicólogo. Você pode conversar com diversas pessoas para que isso aconteça. Ou mesmo talvez sozinho, você possa fazer uma questão de pesquisa, de autoanálise, para ver se teve algum fato importante na sua vida que foi determinante para o seu comportamento. Então fique muito atento a esse detalhe. Então, o autoconhecimento nesse aspecto ele é importante justamente por isso, porque ele consegue fazer um apanhado justamente do seu comportamento, das experiências que você teve que influenciaram em si. Essa experiência, esse comportamento, ele foi construído, ele também pode ser desconstruído e sendo substituído por comportamentos melhores. Então essa já é uma característica específica que é vinculada ao processo de autoconhecimento dentro da comunicação. Uma outra questão importante, gente, eu enquanto professor aqui do Clube da Fala, eu tô aqui, se eu não me engano eu tô aqui no Clube da Fala desde janeiro do ano passado. E eu já tive realmente muitos alunos, porque o curso é cíclico, então as aulas de grupo aqui do Clube da Fala, o curso regular de comunicação eficaz, é um curso cíclico, então toda semana tem aluno novo, todo dia tem alunos novos, enfim. É um curso que está sempre se renovando. E cada aluno é uma experiência, é isso que é interessante. Cada aluno ele tem uma experiência de vida, tem aqueles acontecimentos na vida dele que acabam determinando muito quem ele será. Então, é interessante porque eu já vi acontecendo muito isso. A pessoa, ela se considera tímida e, às vezes, com algumas conversas e algumas aulas, ela acaba percebendo, ela lembra o que foi que provavelmente fez com que ela começasse a adquirir aquele comportamento. E só a compreensão, ou seja, o fato de que teve um momento na vida dela que fez com que ela se tornasse uma pessoa mais assim, só compreender esse fato fez com que ela percebesse isso que eu acabei de falar. Poxa, se eu me tornei assim em algum momento, provavelmente eu posso tentar reverter essa situação. Mas aí você tem os meios adequados para fazer isso. Uma terapia, um psicólogo, para que você possa se compreender. Esse curso de oratória, ele vai te fornecer técnicas para que você possa regular a sua ansiedade, reinterpretar talvez algumas situações. Agora, um trabalho mais aprofundado não é um curso de oratória que vai fazer e provavelmente uma terapia vai ser uma grande aliada no processo de desenvolvimento da sua comunicação. Beleza? Então, esse aspecto é extremamente importante, eu só queria deixar isso claro para vocês. E é engraçado porque até agora eu falei muito sobre essa parte da timidez, e eu quero dar um outro detalhe para vocês, que é, de certa forma, um último detalhe. Eu falei sobre a introspecção, ou seja, aquelas pessoas que são mais reservadas, e é interessante porque há muitas pessoas que pensam assim: aquele fulano lá, ele é muito extrovertido. Vamos supor que ela está dando um exemplo de alguém que fala muito bem. O fulano é extrovertido, ele se comunica muito bem, ele é bem articulado, ele chega num lugar que não conhece ninguém, ele fala com todo mundo. Faz parecer que a figura perfeita, a figura endeusada da comunicação é o extrovertido. Sendo que não é. O extrovertido, ele tem uma certa característica de comunicação, que é a abertura.
ele tende a estar aberto, ele tende a querer falar, ele tende a querer estar com as pessoas. Beleza, isso é uma característica boa para a comunicação? Sim. Só que a pessoa que é mais reservada, que ela é mais introspectiva, muitas vezes ela pode ter outras características que também são importantíssimas para a comunicação e que faltam ao extrovertido às vezes. Que características são essas? A escuta ativa. A capacidade de observar com atenção antes de falar alguma coisa. A capacidade de saber que aquele momento não é o momento de falar, é o momento de calar-se. Sabe observar muitas vezes que aquele ambiente em que ela está tem conflito ali, que aquele ambiente não está um ambiente saudável. Então, qual que é o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês? Que é a segunda parte, tá bom? Que é a segunda dica que eu vou dar para vocês. Quando vocês trabalham o autoconhecimento e fazem uma autoanálise constante da própria comunicação, da própria situação, vocês se acostumam a perceber também quais são as características positivas da sua comunicação. Nós somos muito acostumados a prestar atenção simplesmente naquilo que é um problema, naquilo que precisa ser modificado, naquilo que precisa ser resolvido. De fato, aquilo que é um problema na sua comunicação, se você tem muitos vícios de linguagem, se você é desorganizado na hora de falar, se você é uma pessoa que se comunica muito mal corporalmente, você precisa resolver esse problema? Sim, se você quiser e se isso realmente atrapalha na sua vida. Agora, vai dizer para mim que você só tem pontos negativos na comunicação? Óbvio que não. Eu acabei de falar. A pessoa que é muitas vezes reservada, ela pode ser um pouco tímida também. Lembrando, o que eu falei agora há pouco, que o introspectivo nem sempre é tímido, não significa que nenhum introspectivo é tímido. Pode ser que ele seja. Agora, a grande questão é, você é uma pessoa que é introspectiva. Isso significa que não há nada na comunicação da pessoa mais reservada é importante? É óbvio que é. É claro que é. Ela só não fala muito, mas quando fala, ela fala de forma eloquente. Ela convence, ela comunica de fato, as pessoas entendem o que ela diz. Então, esse é o aspecto extremamente importante. Segundo aspecto, quando você conhece-se, você começa a perceber também não só os seus pontos negativos, mas, essencialmente, quais são as suas potencialidades. O que eu estou querendo dizer com isso? Faz uma lista, pega teu caderno, bota lá, ó. Comunicação, minha comunicação. Pontos a serem melhorados. E do lado, pontos, faz uma linha. Por exemplo, aqui, ó. Minha comunicação. Pega aqui, ó, no meio, corta no meio. Aqui de um lado você coloca os seus pontos. Meus pontos a melhorar. Meus pontos positivos. De cada lado você vai colocando um item. Ah, eu tenho muitos vícios de linguagem, mas eu escuto muito as pessoas quando elas falam. Ah, eu me comunico mal corporalmente, mas eu organizo muito bem as minhas ideias. Ah, eu costumo às vezes ser bastante prolixo. Por outro lado, eu consigo olhar muito nos olhos das pessoas enquanto eu falo. Então, em cada lado você coloca um ponto. Por quê? Um dos pontos negativos da sua comunicação é ter vícios de linguagem. Você tem que resolver isso? Perfeito. Precisa resolver de fato. Só que o fato de você ter uma escuta ativa boa não significa que ela não pode ser melhorada. E muitas vezes, quando você trabalha um ponto positivo seu, automaticamente você também vai estar tratando um outro ponto negativo vinculado a ele. Outra situação importante. Quando você dá a atenção necessária aos teus pontos positivos e reconhece esses pontos positivos, isso também aumenta a tua autoestima e a tua autoconfiança. O que eu estou falando para você não é que você precisa se considerar um super ser humano da comunicação, você não precisa ser a pessoa perfeita da comunicação. O que você precisa de fato é só perceber, analisar-se para perceber seus pontos a serem melhorados e para perceber os seus pontos positivos. Ah, professor, como é que eu faço isso? Ah, isso aqui que eu estou fazendo já é um grande ponto. Gravação de vídeos. Esse vídeo gravado aqui, que eu gravei agora fazendo a aula, certamente é um vídeo no qual eu posso assistir depois e ver. Inclusive, como agora é dia 24, no próprio dia 1º, se eu tiver à toa, eu posso ir lá e assistir o meu próprio vídeo sendo postado no ao vivo. E lá, quando eu vou fazer a análise da minha comunicação no vídeo, provavelmente eu vou perceber detalhes que naquele momento, ou seja, nesse momento que eu estou gravando, eu não estou conseguindo perceber.
E só pelo fato de eu ser professor de oratória significa que eu não tenho o que aprender? Óbvio que não. Significa muito pelo contrário. É que se eu sou professor de oratória, aí mesmo é que eu preciso trabalhar a minha comunicação constantemente porque eu sou exemplo. Eu não sou só o que eu falo. As pessoas também aprendem na forma como eu me comunico. Olha, o Léo usa as mãos assim de determinada forma. Não, o Léo, ele articula bem em certos momentos. O Léo faz pausas naqueles momentos ali específicos. Porque a observação do aluno também mapeia o que eu estou fazendo para ver o que ele vai pegar para ele e o que ele não vai pegar. Pode ser que eu tenha algum tipo de característica de comunicação que não seja uma característica que vá ser útil para você. Só que ainda assim, aquilo que não é útil para você, você vai considerar, olha, não, isso não é útil. Você já aprendeu alguma coisa. Ou seja, aprendeu que aquilo ali, aquela técnica não é útil para você. Ou seja, mesmo no caso de num caso em que alguém mostra algo que para você não faz sentido, isso aí já é também aprender alguma coisa. Beleza, gente? Então, ó, a grande questão é a seguinte. Resumido, para poder pegar aqui para vocês, duas questões pelas quais o autoconhecimento é extremamente importante para vocês, tá bom? Primeiro, que quando você entende a importância dos acontecimentos, da experiência, como eles moldam o seu comportamento, você começa a compreender as causas do seu comportamento. Compreendendo as causas do seu comportamento, você consegue perceber que eles não são o que você é, eles são como você está. É claro que certos comportamentos são mais fáceis de serem modificados, outros não. Só que a grande questão é exatamente essa, é que nós prestemos bastante atenção nesses detalhes. Beleza? Segunda dica é a seguinte: você vai conseguir perceber não só as partes negativas do seu comportamento, mas também as partes positivas da sua comunicação. Gente, eu gosto de insistir nisso, porque, de fato, muitos alunos não conseguem evoluir na comunicação exatamente porque só prestam atenção nas partes negativas. E isso muitas vezes pode ser destrutivo. Tenha atenção tanto naquilo que é um desafio para você, quanto naquilo que é uma potencialidade sua. Ok? Fechou? Tranquilo, gente? Então, ó, as duas dicas que eu tinha para trazer para vocês sobre o autoconhecimento são essas. E olha, se vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto, aproveita e coloca nos comentários aqui embaixo para que nós possamos respondê-lo. Porque como eu não tenho aqui a possibilidade de te responder agora nos comentários ao lado, na parte mais dinâmica, coloca aqui nos comentários do vídeo que assim que for possível eu entro, ou a nossa equipe do Clube da Fala entra para poder responder ao seu questionamento. Beleza? E ó, gente, se esse vídeo foi útil para você, se você gostou, se você curtiu, se inscreva no nosso canal, como eu falei antes. Nós postamos material gratuito aqui com muita frequência, então se inscreva no nosso canal e ativa o sininho para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos que virão. E também clica no gostei. Se tu gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, mostra pra gente que ele é relevante clicando no gostei, porque quanto mais vocês clicarem, mais nós vamos saber que esse vídeo foi útil para vocês e mais nós vamos publicar material nesse sentido. No futuro próximo eu vou trazer mais questões sobre comunicação, sobre autoconhecimento. Então aquelas questões que provavelmente não ficaram respondidas aqui, numa próxima vez eu responderei. Só que é óbvio, eu preciso da contribuição de vocês para que vocês digam o que faltou. Tá bom? Gente, beijos, se cuidem. Bom feriado para vocês, um bom descanso. E na segunda-feira do dia, deixa eu ver aqui, provavelmente no dia 16, mais ou menos, na segunda-feira do dia 16, estaremos juntos para falar mais sobre comunicação. Fechou? Gente, até mais. Valeu. Fechamos? Fechamos. Cara, ela tipo tirou uma foto.